Quem disse que política tem que ser algo complicado? A gente aqui da comunicação da Câmara Municipal de Curitiba trabalha com esse foco, em descomplicar a política. E hoje a gente chega ao nosso podcast número 100, isso mesmo. A gente já está um pouco mais de 6 meses no ar e já temos mais de 100 episódios produzidos, publicados e episódios que trouxeram a comunidade no modo geral, os vereadores e temas bem importantes para Curitiba. Roda a vinheta que tem muita coisa boa vindo por aí. Bom, e começa agora o podcast número 100 aqui do CMC Podcasts. Esse é o programa Você na CMC, onde a gente fala sobre os serviços que a Câmara Municipal de Curitiba presta para o cidadão. E a comunicação da Câmara presta esse serviço de transparência. E é por isso que hoje eu vou receber vários convidados aqui, que são as pessoas, os jornalistas, os comunicadores que fazem parte do time de comunicação da Câmara. Bom, o Bruno, que é o nosso produtor aqui, ele faz um roteiro todo pré-definido, com palavras bonitas e tudo mais, e eu às vezes acabo nem seguindo, mas eu vou ler aqui um texto que ele colocou que explica um pouco do que é esse projeto do CMC Podcasts. A Diretoria de Comunicação Social da Câmara não tem o objetivo de só informar o povo sobre os trabalhos dos vereadores. Nosso compromisso geral é com a democracia, a transparência e a possibilidade de participação popular no poder legislativo. Foi pensando nisso que a ideia do CMC Podcast surgiu, uma proposta de garantir uma comunicação eficiente e acessível, mas sem perder a qualidade do conteúdo e a importância de noticiar esses conteúdos. Na verdade, a gente quer chamar a atenção da população para esses temas que são tão importantes que, de fato, fazem parte aí da vida de todos. E começando aqui comigo hoje, agora, nesse momento, na mesa, o José Lázaro Júnior, que é servidor aqui da Câmara, jornalista da casa. José, seja bem-vindo aqui a essa mesa que você já conhece de longa data. Uhul, 100 podcast. E também o Alex Gruba, que também acho que foi o que mais apresentou podcasts aqui, né, Alex? Seja bem-vindo também a esse nosso podcast número 100. Obrigado, Patrícia. Já virou uma parte da casa aqui, né? Sim, exatamente. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, a produção aqui preparou um VT para contextualizar um pouco mais do que foram esses podcasts aqui nesse espaço que a gente tem na Diretoria de Comunicação Social. Pode rodar o VT. Não é só mais um podcast. É comunicação pública moderna, com foco na transparência. Esse é o CMC Podcasts, a nova ferramenta de comunicação da Câmara Municipal de Curitiba. No estúdio, conversas sobre os principais temas da cidade. Todo o universo curitibano dividido em 14 programas. Uma fábrica de conteúdo para falar sobre tudo e para todos, com participação da população e dos vereadores. Esse é o programa para a gente ter essas conversas, para perguntar se pode ou não pode tal coisa e quais são os limites da atuação dos vereadores para criar novas leis, para regulamentar os nossos hábitos de vida, o que eles têm o direito de fazer, o que eles não podem fazer mesmo que eles queiram. É política acessível e com uma pitada de entretenimento. A gente tem uma participação especial do nosso amigo Sol, veja só, porque Opa. ele não costuma cumprir nossa agenda curitibana, tá? Ele não Sol tá tem. de férias em Ele Curitiba. chegou atrasado, Cheguei, viva o já. Sol! Aê, nossa, faz tanto tempo que eu queria te ver, cara. Se inscreva no canal da Câmara de Curitiba no YouTube e também no Spotify. Tem muita conversa legal chegando por aí. Câmara Municipal de Curitiba. Aqui se constrói o futuro da cidade. Bom, esse teaser aí a gente lançou lá atrás, né? Quando era tudo apenas um sonho. Não era um sonho ainda, porque a gente já estava produzindo bastante coisa, né? Mas, enfim, aqui o José e o Alex participaram aí dos primeiros programas. E vou começar falando do Você Me Representa, que foi um programa que tiveram vários episódios, que o foco principal era, de fato, mostrar quem eram esses vereadores, para que eles trabalhavam, principais bandeiras. E o Alex conduziu todos esses episódios. Alex, fale um pouquinho aí sobre como foi conduzir esse programa. Foi muito legal, Patrícia, receber os vereadores aqui. Eu sempre falava em cada programa, né, que eles são as grandes estrelas da Casa Legislativa. Foram, afinal, os eleitos representantes do povo para
gerir o Poder Legislativo, fazer as leis, fiscalizar a prefeitura, e eles são também a porta de entrada para população pedir alguma coisa do poder público, né? A gente vê muitos requerimentos, sugestões que eles recebem em seus gabinetes e acabam, né, passando isso para a prefeitura, quem executa mesmo e tal. Acho que foi muito bacana para a gente abrir esse espaço novo. Eles mesmos, né, gostavam de se apresentar aqui de uma maneira mais diferente, descontraída, mas sem perder a seriedade, numa comunicação pública, como diz ali o teaser, né? Moderna, transparente. Então, o vereador mostrava quem ele é, se ele nasceu aqui, quando que ele veio morar aqui em Curitiba, quais são as suas bandeiras. E deu para perceber, foram mais de 30 vereadores que vieram aqui, que compõem... Curitiba é composta disso, assim, né? De várias pessoas, são várias ideias, e tudo está aqui na Câmara Legislativa. O Zé, que está há mais tempo aqui, já acompanhando todo esse trabalho aqui, né, de várias legislaturas, né, Zé? Como isso, a cidade vai mudando, a Câmara vai acompanhando essas mudanças e vão sempre juntas. E né? era legal ver eles chegando aqui meio preocupados com o que dizer, como se portar. Foi uma aula para eles também participar do podcast, de como falar em público, de como lidar com essas novas mídias. Você percebeu que eles estavam nervosos participando do podcast? Sim, depois a gente pode falar, quando eles voltam no Tribuna Livre, já um pouco mais tranquilos, descontraído. A gente também aprendeu com eles, a gente vai aprendendo a todo momento, né? Cada programa vai melhorando. Eu acho que eu acabei assistindo os 100. Você vai vendo como mudou a iluminação, posição de câmera, a nossa postura. Eu também me cobrei muito. Eles já vieram mais, né, preparados, entendendo o que é isso. E também o público que nos assiste, né? Nos auxiliam muito, fazendo lá seus comentários, suas críticas, sugestões. É sempre uma grande escola, qualquer veículo de comunicação, jornalismo, né? Isso aqui se tornou uma grande escola para todo mundo. E uma coisa que eu achei interessante do Você Me Representa é que mesmo a gente que está todo dia acompanhando, cobrindo, né, o trabalho legislativo, a gente conseguia perceber, às vezes, um vereador diferente daquilo que a gente tinha na nossa percepção do plenário, vamos dizer assim, né? Porque ele realmente trazia mais sobre o dia a dia dele e essa visão um pouco mais humanizada também, né? De quem é esse político, o que ele faz e tudo mais. Não sei se você percebeu isso também, Alex. Ah, sim, Paty. A questão no plenário são 38, né? E o plenário é um grande debate. Às vezes a pessoa fica ali meio escondida, mas ela tem uma importância para a comunidade, até porque ela recebeu, né, os votos necessários para estar aqui representando, e às vezes ela sozinha, vamos dizer assim, nessa exclusividade, ela consegue mostrar por que ela foi eleita, né, a importância que essa pessoa tem para uma comunidade, para um setor, o que ela defende, leis que ela quer propor, ou ela quer né, ou às vezes o vereador, a vereadora se preocupa mais em fazer a fiscalização, enfim, então às vezes fica abafado isso no meio dos 38 ali no plenário, e aqui cada vereador teve a oportunidade de apresentar melhor, sem ter tanta interferência. E é uma chance única para as pessoas realmente verem quem eles são, né? Então a gente tem muita dificuldade, talvez, em uma dinâmica de comissão, de plenário, de solene, de entender quem é aquela pessoa. Então você vota em uma, mas tem 37 que você não votou. E às vezes você acaba conhecendo as outras melhor pelos podcasts do que pela dinâmica comum da Câmara. Então isso para a cidade é muito importante, poder ter esse panótipo, esse lugar que você pode ver quem eles são, o que eles querem. Isso é bem importante para a política de Curitiba mesmo. Bom, e agora passando aqui mais pro José Lázaro, que o Alex também conduziu alguns episódios juntos, mas teve o Pode ou Não Pode, né? Que a gente tem aí os programas temáticos, e esse é o programa temático baseado na Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Como foi fazer esse programa, José? A gente trouxe um tema bem peculiar, vamos dizer assim, né? A gente gosta de fazer grandes apostas aqui na comunicação, né? Então, eu e o Alex fomos as cobaias do CMC Podcasts, gravando os pilotos aqui no estúdio com o Pode ou Não Pode, discutindo o cachorro-quente, né? Se pode ou não mudar a regra que diz que só pode vender à noite na rua em Curitiba cachorro-quente, que é um decreto municipal. E daí a gente entrevistou 4 vereadores em momentos diferentes, especialistas para discutir qual era essa regra, né? E foi divertido ver que, mesmo um tema difícil desse, que é explicar o que a CCJ faz, porque ela é uma espécie de porteiro das comissões, ela que vai dizer quem entra e quem não entra para ser tema aqui na Câmara, os vereadores conseguiram contar como ela funciona, explicar os truques que eles têm para conseguir passar os projetos, porque é muito difícil para um vereador hoje apresentar coisas novas. A gente acha que ele pode fazer tudo, não, ele não pode. É bem restrito o raio de ação de lei de um vereador. Mas daí eles contaram os truques que eles têm para poder passar uma lei, passar outra.
e discutiram um cachorro-quente. A gente descobriu que Dalton Borba, Rodrigo Reis, Bruno Pessutti E a Amália? Não, mas o ponto é, esses 3, eles descartam a água da vina. Ah, essa era a pergunta. Faz o molho com a água da da fervura da vina, isso é muito importante, diz muito sobre os vereadores. Mas sabe uma coisa que eu lembro desse podcast específico? Que a gente também trouxe um dono de um carrinho de cachorro-quente. E quando a gente você trouxe isso pra Amália, ela falou assim, ele com certeza é contra derrubar o decreto. E não, ele não era contra. João Marcos Bassando e o Maninho Hot Dog. Isso, ele falou que não, que ele acha que tinha que ter mais opções, e é isso aí. Ele até enxergava como uma oportunidade de outros negócios pra ele, né? Então, às vezes, você linka a população com o vereador e às vezes tem um entendimento que às vezes não é o real, né? É legal que eles têm esse espaço, assim, a Câmara faz a Tribuna Livre durante as sessões de quarta-feira, né? Mas vem 20 pessoas. A gente fez as contas agora há pouco aqui, né? 20 pessoas por ano. 20 pessoas por ano. Só em 6 meses de CMC Podcast vieram mais de 100 pessoas aqui conversar com os vereadores. E conversar com a gente, conversar com a cidade. Então é muito importante esse espaço de troca que eles têm. Não, e ainda mais que a grande maioria dessas pessoas nunca tinham pisado na Câmara. A gente daí fazia, né, levava até o plenário para conhecer o Palácio e tudo mais. Então, o primeiro contato delas físico, real, com a Câmara foi o CMC Podcast. Então, acho que isso realmente é bem importante salientar. Agora, vamos para o próximo programa, que é o Cabe no Bolso, que o Alex apresentou, que tinha o foco aí da questão dos aplicativos, né? Meu patrão é aplicativo, esse era o tema. Isso, esse foi o tema, assim como o Zé falou, né, da grande aposta do hot dog, a gente apostou também aproximar a política do cidadão, porque ela está próxima. As pessoas podem até, às vezes, demonizar ela, né, tem muitas críticas quanto a isso, mas falou, quando você vai comer um hot dog, a política está influenciando ali. Quando você vai pegar um Uber ou vai pedir um iFood, a política também está influenciando ali. Em todos esses novos serviços, então, de aplicativos, a gente falou, o que a política pode fazer nessa questão quando a pessoa agora está empregada por um aplicativo que muitas vezes não é daqui de Curitiba, né, sedes até fora do Brasil. Uhum. E o que os vereadores podem fazer? Porque as pessoas reclamam, eu trabalho lá, eu tenho alguma garantia, não tenho. Então, trouxemos, também foram 4 vereadores, se eu não me engano, né? No primeiro veio o Osias Moraes e o Junta 5 Irmãos, falando sobre a questão de proteger o trabalhador, né? Como também o Zé falou, eles não conseguem fazer tudo, depende de legislação, às vezes, nacional, estadual, legislação também, questões judiciárias, como que o TSE, Tribunal do Trabalho está julgando essas questões de trabalhistas, Ministério Público Federal, e tal. Congresso. E no último episódio veio a vereadora Indiara e a Josete, que são até de ideologias diferentes, opostas, mas elas concordam que é preciso fiscalizar esses serviços de uma maneira mais adequada, enfim, né? Papel dos vereadores na legislação. E quem participou de cada um são os membros das comissões, então tudo pensado, né? Cada programa é pensado para os vereadores das suas comissões falarem e passarem por esses temas. Porque estão inseridos nesses temas, né? E uma coisa interessante do Cabe no Bolso é que muitas das discussões aconteceu isso, que às vezes parece um tema, mas acaba abrindo uma caixa de Pandora gigante, porque mostra que nem tudo é tão simples assim de se resolver, né? Que existem vários pontos que acabam impactando isso. Então, as discussões, às vezes a gente falava, né? A gente fazia o roteiro, mas era muito difícil seguir o roteiro, porque às vezes os convidados, os vereadores acabavam até trazendo outros temas que a gente nem tinha vislumbrado ali na hora de fazer a produção da pauta, por exemplo. Sim, porque é uma realidade tão nova, né? O Uber começou no Brasil ali por volta de 2015, 2016, não faz nem 10 anos. E a gente não consegue nem perceber uma cidade mais sem Uber. É muito pouco tempo, né? Fala assim, como é que você vai viver hoje sem Uber, sem iFood? Teve gente que na pandemia falou, o iFood salvou a minha vida, porque eu não conseguiria me alimentar e tal. Então, realmente, é uma coisa muito nova e a política tem que estar sempre encontrando caminhos, espaços para encontrar soluções para novidades que a sociedade vai Pro momento que colocando. Vive. Bom, passando agora, então, para o outro programa, que foi o Inclusão Já. A gente falou basicamente sobre acessibilidade das calçadas, né? Esse é um programa que foi baseado aí na Comissão de Acessibilidade e Direito das Pessoas com Deficiência. Nesse programa, a gente fez um material muito legal externo, que foi mostrando um pouco sobre a construção da Rua 15, né? Do calçadão da 15, que até hoje é um marco para a cidade, né? Como é que foi a produção aí desse VT Gruba? Foi muito legal. A gente conseguiu falar com o Saad, que foi um dos arquitetos, o principal arquiteto para projetar aquele calçadão da Rua 15.
e ele contar a história de como isso se tornou uma novidade na época. Nenhuma capital, nenhuma grande cidade do Brasil tinha um calçadão no centro da cidade. Curitiba foi a primeira. Teve muita reclamação da população local, especialmente dos comerciantes da 15. Falou, pô, o cara não vai chegar mais de carro aqui, eu não vou conseguir vender porque o cliente não vai vir. Mas foi tanta novidade que a cidade inteira começou a ir para 15 e foi o que era o objetivo deles. Fala assim, a 15 vai ser um ponto de encontro e esse ponto de encontro não precisa chegar de carro. Você tem que ter um calçamento legal para promover o comércio. Não tinha shoppings à época. E mesmo hoje, com toda essa mudança de mais de 50 anos do calçadão da 15, comerciantes que têm lojas na 15 e no shopping, às vezes vendem mais na 15 ainda. E aí a gente quis espalhar falou, Curitiba foi então um grande modelo de cidades, como é que estão, modelo de calçadas para cidades, como é que está hoje? E aí os vereadores falam sobre a dificuldade que é uma cidade com mais de 10 mil quilômetros de calçada, dá para ir daqui até Nova York, se enfileirarem as calçadas de Curitiba, para a gente ter uma calçada padrão que seja boa para todos. Aí, além de ouvir os vereadores da Comissão de Acessibilidade, ouvimos também especialistas, foi muito legal a conversa com os arquitetos, um professor urbanistas, um professor da PUC e um do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e também 2 pessoas cegas e uma professora de orientação e mobilidade para cegos, que falaram assim... Eles trouxeram outra realidade outra realidade, gente, como você falou, né? Tinha um roteiro, mas eles percebem a cidade de uma outra maneira. E naquela ideia que se a calçada é boa para cego, ela é boa para todos, né? Para quem está empurrando um carrinho de bebê, para quem usa bengala, para quem está na cadeira de rodas, enfim. Então, todas essas questões a gente foi debater. O cão-guia parou a comunicação nesse dia. A gente ficou todo mundo babando, tentando interagir com o cão-guia aqui no setor. Foi mó divertido. E outra coisa que às vezes as pessoas não veem, mas os VTs feitos aqui, por exemplo, tem muita qualidade. A gente deu muita sorte, além de serem usados, de ter 2 ex-Rede Globo fazendo os vídeos, que é o Carlos Costa e o Rodrigo Fonseca. Então, reparem nos VTs, eles têm muita qualidade. Uma coisa que você não acha todo dia, porém a gente deu muita sorte de ter eles aqui na equipe. Exatamente. Isso é uma coisa importante ressaltar, né, Patrícia e Zé? A gente não faz nenhum programa sozinho. Às vezes a gente está aqui na frente apresentando, mas toda a equipe que está fora aqui, né, os 2 cinegrafistas, o pessoal que faz o corte, toda hora a gente estava ajeitando a iluminação, arrumando o estúdio, acertando o horário da equipe. Então, são 20 membros aqui na diretoria de comunicação, entre servidores, estagiários e tal. Todo mundo participou disso aqui, né? A gente pediu muito favor pro Jean, o marido da chefe, para ajudar a gente a pensar aqui as coisas do A gente pedia SOS o tempo todo para qualquer pessoa que pudesse nos ajudar, né? Sim. Mas acho que as coisas, elas funcionam desse jeito. A gente tem que começar fazendo e vai aprimorando e no fim chega em algo legal. Só voltando um pouquinho nessa questão da calçadas, esse é um dos temas que as pessoas mais procuram os vereadores, né? Tem muitos requerimentos sobre calçadas, né? Consulta pública na Câmara e na Prefeitura, calçada e asfalto são os temas principais. Assim, as pessoas pedem muita obra e esse é um tema que impacta muitas pessoas. Então, acho que foi legal também que esse tenha sido o tema do episódio da série sobre inclusão, né? A gente não foi discutir isso em obras. A gente decidiu trazer esse tema na inclusão para pensar a pessoa e a calçada, não só a obra por si, mas o impacto social da obra. Acho que esse foi um acerto também desses primeiros 100 programas. E foi um assunto que passou em outros programas também, né? Tá falando sobre trânsito, calçada também, porque o modal pedestre também é um modal. Os temas se interligam, né? Se interligam. Não tem como. E tudo faz sentido aí no final, né? Isso que é legal, de certa forma. Ou a gente dá sentido para isso. Também. Vamos lá, o próximo. Entre Quadras e Bibliotecas, que é o programa baseado na Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, que é a comissão que tem mais coisas, assim, para falar e tudo mais. E a gente trouxe um tema que estava ainda, né, bem em voga, que era a questão da segurança nas escolas. Esse foi pensado para ir ao ar bem no comecinho do ano letivo agora de 2024, e até como um alerta para a gente repensar o que tinha vivido no ano anterior, né? Que foi um aumento de casos de ataques a escolas pelo país todo, ameaças aqui no Paraná. Então, a gente trouxe pessoas da Polícia Militar, ex-diretora de escola, o João Frigério do... 190. Exato, para poder discutir a questão de segurança e o que fazer. E os vereadores. Então, acho que esse foi, talvez, um dos programas mais tensos desses primeiros 100 episódios, porque o tema era muito sensível, assim. Era tentar discutir a proteção das escolas e o que fazer. Então, várias sugestões foram levantadas, discutidas pelos vereadores durante os episódios. E acho que
foi isso, assim, talvez para mim foi o momento mais tenso dessa primeira temporada, digamos assim, dos podcasts aqui da Câmara. E a gente conseguiu também dar um pouco de luz para o trabalho que uma frente parlamentar tem feito aqui na casa sobre esse tema, né, Zé? Não sei se as pessoas sabem, né, em casa, mas não é só votar em plenário. Tem muita coisa que os parlamentares fazem que às vezes escapa aos cuidados. E os membros da Comissão de Educação também eram membros da frente parlamentar do retorno seguro às aulas, e que foi presidida pelo Noriceto e pela Amália Tortato, que participaram desse podcast. Eles visitaram, se eu não me engano, quase a totalidade das mais de 200 escolas e creches. Mais de 400. Mais de 400. Mais de 400. 470. Quase 500. E eles falaram sobre isso, que eles viram, que eles encontraram. Vale muito a pena voltar nesses podcasts agora, até para a gente não deixar esse tema passar escondido, né? Porque é uma questão que tem que continuar sendo pensada e refletida pelos gestores públicos. Assim. E nessas visitas que os vereadores fazem, né, como uma frente, por exemplo, parlamentar, isso faz com que eles escutem, de fato, a população e acabem também levando esse tipo de coisa para a prefeitura, que é do papel, né, dos vereadores, é, de fato, fiscalizar, né, a prefeitura. É isso, acho que a frente ela juntou várias escolas que tinham alguma parede, alguma questão de segurança, fizeram uma lista e entregaram esse relatório, né? Para que a prefeitura pudesse pegar esse diagnóstico que eles fizeram e aprimorar a segurança nessas escolas. Isso foi bem discutido aqui, né? Sobre como melhorar para evitar que esses ataques acontecessem. Então, é um trabalho importante que às vezes as pessoas não percebem, mas o CMC Podcast serviu também como um espaço para eles apresentarem de novo esse relatório, voltarem a essa questão e deixar esse tema em voga, claro, na mesa o tempo todo. Eu acho que foi legal também mostrar que, né, a questão o Bruno colocou no texto da questão da democracia, né? O poder público não só esperando a pessoa, venha participar aqui do debate e tal. Nessa, o poder público foi. Ele vai até a escola, né? Ele não espera ser provocado, né? Ele vai agir, ver como é que está a situação. Então. Deixa eu só registrar que foi nesse podcast que eu fiquei mais perdido aqui na mesa, porque a gente estava conversando sobre isso. Acho que eu perguntei para os vereadores que estavam aqui, era a Josete, o Facnello e a Amália, o que eles achavam que podia ser feito assim. E o presidente falou para a gente, eu estou muito preocupado com as pessoas hoje em dia, eu acho que elas não estão mais bem. Eu dei uma microdepressão de 30 segundos, até eu conseguir me recuperar do comentário dele e voltar para o debate. Para mim foi um dos meus momentos mais marcantes pessoalmente aqui no CMC Boa Podcast. confissão, Zé, mas foi pro ar já. Perdão. E, na verdade, assim, né? Aí volta aquela questão que os temas sempre são muito complexos, né? Porque a gente fala de segurança, a gente já pensa, põe catraca na escola, põe mais segurança, põe a guarda municipal ali em volta das escolas. Mas não, né? Às vezes o perigo da escola está dentro da própria escola por conta de um bullying, um aluno que não está feliz, que está deprimido ou que entra em alguma vibe errada e acaba fazendo algo. Então, aí também, acho que a gente teve a participação de uma ex-diretora de escola que ela fala muito sobre isso, né? Sobre o cuidado que você tem que ter com o aluno. E que aí é o ecossistema dentro da escola e não o que está ao entorno, né? Então, esse tema também, acho que eu lembro disso, assim, que trouxe, cara, é o problema dentro e fora, né? Não... A gente teve ela falando de como foi a experiência dela numa época que não havia tantos ataques. O Frigério contando como ele ajudou a evitar um ataque em uma escola por uma denúncia que ele recebeu. E a gente recebeu também o gestor da patrulha escolar da Polícia Militar, que repassou os cuidados e os procedimentos. Então, acho que a gente cumpriu a nossa parte de manter as pessoas prontas para aquele retorno às aulas. E até hoje, estamos gravando aqui, nenhum ataque novo nesse ano. Tudo que bom para a gente, que bom para a sociedade. Vamos lá, o próximo programa, Mãos à Obra, que é o programa baseado na Comissão de Serviço Público, e a gente falou sobre transporte público. Esse é o mais recente, né, Zé? Tá mais fresco aí na sua memória. E esse já era um formato novo de podcast. A gente estava fazendo antes 4 episódios, 2 com vereadores e 2 com especialistas. A gente reformulou nesse momento já. Isso, uma sugestão da Michelle, da gente reformular, porque a gente sentiu que estava muito moroso esses 4 episódios, né? Como a gente foi ajustando também isso ao longo do fazimento dos nossos programas. Então, esses eram 3 episódios, tinha um a menos. Aí eu aproveitei para aumentar o tempo deles, cada um durou 1 hora, foi super longo. Foram 2 com especialistas e 1 só com os vereadores. E a gente deu sorte, a sorte faz parte desse processo, né? O primeiro podcast foram com professores que ensinam hoje na PUC, na UFPR, mas que foram ex-gestores. Então, eles foram gestores da URBS e da região de Curitiba quando estava sendo criado o sistema nos anos 80. Então, eles contaram esse processo de como foi fazer no começo as experiências. No segundo episódio vieram os atuais gestores. Então, ficou assim um ótimo contraste entre os antigos que bolaram o trem e os novos que estão tocando agora o processo. Super quente o assunto, porque ano que vem a gente vai
renovar, eu não posso usar as palavras, ele veio broncas no ar. Sim. A gente vai fazer um rever. novo processo licitatório que pode remodelar tudo. Não é questão de só renovar o que tem, é ter uma oportunidade de refazer tudo. Isso foi legal. Uma grande oportunidade. Isso acaba passando pela Câmara, esse tipo de discussão, né? Sim. A Câmara vai ter um papel muito importante o ano que vem, e já começou esse ano, tinha uma comissão especial, inclusive, para discutir isso, que é de propor alternativas para a Prefeitura na nova licitação para o transporte público. Talvez até pensando já alguma integração assim, com a região metropolitana que seja mais eficiente. Você usa transporte público, Gruba, ou não? Eu uso transporte público, sim. Eu gosto bastante de bicicleta. Né? E é um tema que interessa todo mundo, como o Zé falou ali, a gente, aproveitando o tema transporte, né? Nesse episódio a gente renovou o podcast com o carro já andando. O que a cidade tem que fazer, ela não vai poder parar e vai ter que renovar, não é renovar, como é que é? É fazer um novo processo. Aproveitar a oportunidade de fazer tudo do zero. Tudo do zero, só que do 000, sem deixar a cidade parar, não vai para parar todos os ônibus e tal. Então é um tema realmente super importante, foi muito legal acompanhar esses 3 episódios, assim como o Zé falou, ele deu uma linearidade muito legal. Você falou que deu mais 1 hora e tal, mas você não sente ouvindo. É um programa muito gostoso de escutar mesmo. Ao contrário do Segurança Pública, porque realmente o tema é o Segurança Pública, Segurança nas escolas. Nas escolas, não tinha como, assim, dar aquela aliviada, fazer aquela brincadeira que a gente gosta Quando e tal, né? Quando eu tentei, levei uma invertida do presidente da Câmara. Parei na hora. Pois mas nesse você trouxe também a Aline, que é a que ficou muito legal, né? Ela faz histórias, as crônicas, né? Passeando no ônibus, ela conversa com as pessoas, né? E tal. A gente conseguia ver a Aline falando das crônicas dela, e ela estava na mesa com os dois que bolaram o sistema, os dois emocionados, ouvindo um usuário falar bem dos ônibus. Porque a Aline adora, né? Sim. Ela trouxe vários problemas que ela sente ali, mas ela gosta do ônibus, ela gosta do ecossistema, ela gosta de estar ali naquele lugar, assim como né? uma das calçadas, né? Eu falando que a Rua 15 foi para ser o ponto de encontro do curitibano. Os vermelhões, os ônibus também são pontos de encontro. E a Aline, que percebe isso muito bem e traz para o programa, ficou de uma maneira muito legal mesmo. Só para não perder esse registro, se você que está vendo a gente é um nerd de política curitibana que nem eu sou, vá ver o último episódio, tem professora Josete, Éder Borges e Mauro Inácio. Professora Josete elogia o prefeito Rafael Greca. Éder Borges confessa que já furou catraca. E eles têm vários pontos de concordância no meio. Assim, foi uma coisa digna de entrar para um almanaque de política local. Assim, esse episódio é bem importante para mim também. É o meu segundo momento preferido. Porque as coisas inusitadas acontecem nem a gente consegue prever, né, Zé? Super discordaram o tempo todo. Gritaram com o outro e tal, mas teve esses momentos assim muito, muito legais entre os dois. E o Mauro Inácio me ajudando a controlar aqui a mesa. Bom, finalizamos aqui a participação então de vocês. Esses foram os programas que vocês participaram, apresentaram. E quero agradecer aí como gestora de vocês, enfim, de terem embarcado nessa aventura. O Alex, desde o começo, junto comigo, aí pensando, quebrando a cabeça, desde os nomes dos programas. Mas é muito isso, assim, acho que o grupo inteiro dessas 20 pessoas que estão aqui abraçaram esse projeto. Foi o nosso projeto principal desse ano. E a gente tem tido bons resultados no YouTube, a gente vem crescendo. É a nossa TV, né? É a TV do momento. Sim. Então, muito obrigada pela participação de vocês e vai ter muita coisa pela frente ainda. Daqui a gente se encontra no programa 200. Maravilha. Obrigado, Patrícia. Vamos, né, trazer os novos convidados aqui para falar. Vamos escutar elas agora, as outras colegas. Se você não curtiu o canal ainda, aproveita, curte e vai revendo os vídeos enquanto ouve a gente falar. Isso, exato. Se inscreve lá. E agora a gente vai ter a participação aí da Michele e da Pedrita. Elas que participaram também do CMC Podcast, tanto na parte de produção quanto na parte de apresentação. E apresentaram vários programas que a gente vai trazer aqui, os temas que elas trouxeram aqui para nossa mesa. Bom, e agora aqui comigo a Michele Estival e a Pedrita Maria Garcia, elas que são servidoras da casa, jornalistas também, servidoras de carreira, estão há muito tempo aqui e acho que até vou começar, antes de falar dos programas, perguntar um pouquinho para vocês como é que... Porque quando eu entrei, vocês já tinham esse espaço aqui que estava vazio e vocês tinham essa vontade de construir esse projeto, de fazer esse projeto acontecer. Vamos começar com a Michele. Como é que é isso? Conte, Michele, como é que surgiu essa ideia aí do CMC Podcasts? É um sonho realizado, né? Na verdade, a gente tinha metade desse espaço aqui, era um cubículo, né, com aquele isolamento de casca de ovo. Era bem improvisado, assim. Foi uma tentativa de ser profissional, mas a gente não tinha muito dinheiro e não queriam investir nisso na época.
Mas a gente até gravou alguns podcasts, só que não eram pelo YouTube, não tinha todo Era um outro formato, esse na época. aparato que nós temos hoje, né? Contamos algumas histórias e era mais para falar sobre a história da cidade. Uhum. E quando surgiu isso aqui, nossa, a gente achou... É muito legal, né? É uma coisa que é realmente um sonho que a gente está realizando aqui para poder trazer a comunidade para debater, não só os vereadores. E talvez para misturar esses dois mundos que, na verdade, querem a mesma coisa, mas parece que estão falando línguas diferentes. Uhum. E, Pedrita, a gente tem muitos produtos aqui dentro da comunicação da casa, né? A gente tem o portal de notícias, tem a parte do atendimento à imprensa, redes sociais. Sim. Mas, assim, vê se você concorda comigo. Eu acho que o CMC Podcast foi uma virada para que a gente começasse a ter conteúdo audiovisual de qualidade, né? Eu acho que sim, porque assim, a gente teve algumas tentativas, como a Michelle falou, né? A gente fez alguns vídeos, a gente já colocou alguns VTs no ar, usávamos muito o Facebook e o Instagram inicialmente para fazer algumas mini reportagens, mas eu acho que a gente conseguiu unir um produto que é muito atual, que é o podcast, também com produções de reportagens para a gente poder contextualizar esses temas que a gente traz para esses programas, né? E a gente trazer não só uma visão daquilo que acontece aqui na Câmara, né, dos debates que são inseridos aqui pelos vereadores, mas também poder trazer aquilo que a população quer falar, muitas vezes, sobre isso e não tem o espaço devido. Eu acho que isso daqui é um canal, como o próprio Zé falou lá atrás, né, o Gruba e a Michelle estão falando também, que a gente consegue estar trazendo de uma forma mais democrática isso, porque o espaço do legislativo é muito limitado, você tem muita burocracia, e aqui a gente conseguiu ampliar isso de uma forma muito mais leve também, né? Bom, então vamos falar aqui dos programas que vocês conduziram, apresentaram, acabaram produzindo também. Vamos começar com a Michelle, com o verde que combina com a gente, né? O tema foi água, é isso? Foi água, foi uma experiência, foi uma coisa que eu curti pra caramba. Como diria um tio meu, foi uma hemorragia de satisfação fazer isso aí. E assim, a gente preparou, como a Pedrita falou, a gente faz alguns VTs, então a gente vive aquilo muito antes de gravar, né? Então, preparamos um VT que eu levei lá o Bruno, que é nosso produtor, e o Davi, que é um influencer muito divertido, para irem pescar no Rio Belém. A gente queria mostrar, a ideia do podcast era questionar por que os rios de Curitiba fedem, né? A gente não falou dessa forma, mas aqui é uma conversa mais informal. Então, por que fede? Por que eu vou no centro e, de repente, parece subir um cheiro que eu fico olhando para o lado e falo, foi você, né? Mas é assim. Então, tem o Ivo e o Belém que se encontram ali no centro e o Belém, quando ele vem lá do São Lourenço, ele não tem aquele cheiro. E a gente falou, vamos pescar lá em cima, onde está lá o rio, onde está o São Lourenço. E aí a gente resolveu fazer essa brincadeira de montar um VT com eles pescando lá. Foi muito divertido. Vale a pena mesmo ver. E pescaram. E eles conseguiram 3 peixinhos, assim. Foi o Bruno. Bruno pescador, né? E um pacote de Cheetos. Mas depois a gente desceu até a Vila Torres. E ali a gente tentou... Primeiro, assim, o acesso é complicado ali na Vila Torres. A gente ficou com medo, se sentiu ameaçado. Teve uma abordagem ali de pessoas que... por que você está gravando? O que você está querendo? E daí a gente... Não, é uma reportagem aqui sobre Rio e tal. Mas a gente ficou com um pouco de medo. Mas ali eu vi muitos peixes represados como se fosse uma poça d'água, baixou o nível do rio, mas era muito peixe, assim, sabe? Represado. E a gente não pescou porque ficou com medo realmente da segurança, né? Da equipe ali. E voltamos, porque também é um lugar que aí, assim, passou pelo centro, né? Chegou ali na Vila Torres, ele passou pelo centro, ele tem um mau cheiro. Tem os dias quentes, fede mais ainda, né? E aí a gente trouxe especialistas para cá e pessoas, a Sanepar, eu gostei que eles toparam também, sabe?
Porque às vezes a gente faz as convites aqui e, não... As pessoas têm medo, porque de uma forma ou de outra, por mais que não seja... O nosso objetivo aqui não é colocar ninguém contra a parede. A nossa linha editorial, de fato, é a transparência. Então, a gente quer dar o microfone para quem quiser falar ao seu lado e tudo mais. Então, é realmente promover o debate. Mas como a gente acaba tratando de temas da cidade, que de alguma forma sempre acabam podendo ser espinhosos, a gente tem essa questão que as pessoas têm medo, às vezes, de vir falar, né? Exatamente. E aí, a gente tem a ideia de, na verdade, trazer o problema e entender com o vereador o que o município dá pra fazer? Pode fazer, o que a Câmara de Vereadores pode fazer. Então, existem as limitações constitucionais, né, do vereador, ele não pode fazer tudo, mas ele pode pedir para a prefeitura, ele pode tentar alguma coisa em nível federal, levar lá para Brasília. São várias coisas, né? Mas ele tem que entender o problema. E muitas vezes a gente até pode... E muitas vezes eles entenderam isso com os nossos podcasts, né? A gente mostrou, olha, fulano está falando isso, ciclano está falando isso. O que dá para fazer por aqui? E aí surgem ideias aqui mesmo, né? Sim. Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque o primeiro episódio desse podcast foi uma coisa muito legal de fazer, porque a gente uniu aqui 3 pessoas que se gostavam muito, pelo que eu entendi. Então, o Diego Saldanha é o que tem a Eco Barreira, a gente foi lá também acompanhar a Eco Barreira lá no Atuba, e ele queria muito conhecer o Urbenauta. E eu não sabia, porque foi para eles é surpresa quem vem com eles, né? E aí, quando ele viu o Urbenauta entrando, ele... Um ídolo, quase. Ficou em êxtase. Meu Deus. E eles combinaram até expedições. Aqui foi um papo muito gostoso. De gente apaixonada pelo tema, apaixonada pelo tema e que se gosta, se admira. Então, daí a Leni Toniolo, que foi uma educadora ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente, ela fez um trabalho muito bacana lá no Pilarzinho, e de recuperação de um córrego, né? E faz 10 anos, e a gente foi lá e viu que o córrego ainda tá limpo, tá bacana, assim. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E quando ela viu o Urbenauta aqui, ela também ficou, ai, que legal! Eles ficaram muito emocionados de se ver, porque eles trabalharam juntos também naquela época. Mas 10 anos depois, ninguém tinha se visto mais. Então, aqui foi assim... Proporcionou esse encontro. Um bate-papo muito bacana. Então, por isso que eu falo que foi uma hemorragia de satisfação fazer esse programa. Ó, vale a pena assistir, hein? Pra quem gosta. E esse programa, que é o Verde Combina com a gente, ele é baseado na Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos. Agora, Pedrita, você apresentou o programa Respeito, né? O Respeito, ele é... A base dele é a Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias. E foi um tema bem atual, né? Foi um tema bem atual. Inclusive, ele uniu duas temáticas, né, dentro da comissão, que é a parte de direitos humanos e também a parte de segurança pública. Os vereadores, eles estão sempre debatendo aqui a questão das câmeras de monitoramento, né? Então, a gente tratou tanto dessa questão de monitoramento externo mesmo, câmeras públicas, câmeras em ambientes privados, mas também a questão da câmera corporal, né, nos uniformes da Guarda Municipal. Eu lembro, inclusive, que esse tema já foi trazido para o debate na Câmara através de um projeto de lei e foi derrubado em plenário, inclusive, né, sobre o argumento da maioria de que a prefeitura ela já estava regulamentando isso via decreto. E, inclusive, a questão das câmeras corporais dos guardas municipais, elas voltaram a tramitar agora através de um outro projeto de lei. Mas o foco principal mesmo aqui da temática, entre os convidados que nós recebemos e os vereadores da comissão, foi realmente o monitoramento externo. E a Michelle, ela produziu um vídeo, um VT que a gente exibiu logo no primeiro episódio, que foi um vídeo em que demonstrava que a nossa estagiária saía aqui de dentro da comunicação e ia até o shopping estação. E na edição, foi uma coisa assim que eu nunca mais tiro da minha cabeça. E, inclusive, eu ando na rua sabendo, tendo a consciência, gente, de que eu estou sendo filmada o tempo inteiro. É muito assim, deu um arrepio na hora que eu vi o vídeo, porque ela saiu daqui, foi até o shopping estação, e ela estava sendo monitorada. Desde a saída da sala, né? Desde a saída da sala, né? Porque temos o monitoramento interno, mas externo a gente conseguiu as imagens né, externas para poder filmar todo esse trajeto. Então, foi um tema, assim, muito, muito legal de debater, porque a gente trouxe diferentes especialistas aqui, né? A gente trouxe, por exemplo, um advogado especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, até para que a gente pudesse debater até onde, né, vai a privacidade dessas pessoas.
A gente trouxe aqui o Davi, né? Que ele tem a página no Instagram Morar em Curitiba, onde ele joga muitos vídeos ali que ele são recebe, feitos. né? Isso, que ele as pessoas recebe. podem também por celular gravar Sim, coisas eles agora, recebem né? muito isso, né? Muitos vídeos que as pessoas filmam por celular e joga ali para que as pessoas deem a sua opinião. E também recebemos um delegado da Polícia Civil que trouxe esse aspecto mais Da segurança pública sobre esse vídeo monitoramento. No outro programa, né, no segundo programa, a gente trouxe um técnico da Prefeitura de Curitiba que trabalha na muralha digital, né, que é todo aquele sistema integrado de câmeras. Inclusive, a gente ainda fez um contraponto que a Michelle trouxe para um VT, uma série que se passa na Inglaterra, onde a pessoa é vídeo monitorada o tempo todo, e a gente fez aquele contraste também aquele embate entre o monitoramento de Curitiba com 1.800.000 habitantes e o monitoramento de uma cidade como Londres, em que você tem uma câmera para cada 14, 15 habitantes, que é surreal isso, né? Então, ficou aquele embate bom de ouvir, de conversar, de saber as opiniões. Os vereadores trouxeram também as suas opiniões sobre isso. Claro, tivemos aqui opiniões divergentes, né? A Georgia Prates, por exemplo, ela é um pouco mais recuada em relação ao monitoramento, né? De câmeras mesmo, ela acha que isso tem que ser debatido mais com a população, inclusive também o uso das câmeras corporais, né? Já a Sargento Tânia Guerreiro, que era da Polícia Militar, ela é policial militar reformada, ela já trouxe a opinião dela mais incisiva, de que realmente tem que monitorar tudo, porque isso ajuda na solução de crimes, né? E o jornalista Márcio Barros, que é o presidente da comissão, estava ali num meio termo ali, um equilíbrio entre as duas. Então, é um tema que é muito, como você disse, em evidência, e que eu acho que, se as pessoas forem reassistir o programa, elas vão conseguir ter uma percepção bem bacana, assim, da situação aqui em Curitiba. Bom, Pedrita, e só pra gente falar rapidinho aqui, esse programa, que é o Respeito, teve um episódio que teve algo bem inusitado ali, principalmente pra tua apresentação, né? Sim. Quem assiste não tem noção disso, porque, obviamente, a sua edição ficou maravilhosa. Mas há pouco mais da metade do episódio, a gente gravou apenas com 2 convidados, porque o terceiro, ele chegou muito atrasado. E, assim, tem um conflito de agenda, algumas pessoas têm um horário muito limitado, então a gente teve que começar o episódio sem o terceiro convidado. E aí ele chegou no final, a gente gravou, as 2 últimas perguntas, gravou o encerramento e depois gravamos a abertura de novo com os 3 convidados. Vamos lançar um desafio, Pedrita? Vamos. Ó, você que tá assistindo, escutando a gente, volte lá, vai lá no programa Respeito, encontre esse episódio e tente dizer pra gente qual que foi o episódio que aconteceu isso. Vamos ver se a gente foi bom na edição E mesmo. qual que foi o convidado que chegou atrasado também, né? Eu acho que é bem interessante. A mágica, né, da tecnologia. Sim. Bom, vamos lá pro próximo programa, então, que a Michelle apresentou, que foi o Curitiba Craft, que foi o programa baseado aí na Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologia da Informação. Foi um programa bem gostoso de fazer também, né? Que foi sobre o centro da cidade. Foi um programa até saboroso. Porque a gente foi almoçar lá no restaurante da São Francisco. Então, assim, a ideia era mostrar como é que está o centro da cidade. O centro da cidade, ele tem muito comércio fechado, né? A gente percebe que depois da pandemia, alguns locais não se reergueram, os imóveis estão parados, né? Tem muita placa de venda-se ou aluga-se. E a gente percebe que também diminui um pouco de circulação de pessoas, enfim. Teve, na década de 70, 80, uma migração para os shoppings, aquela coisa toda, mas, mesmo assim, não se justifica aquele monte de imóveis fechados. E, assim, um recorte que a gente fez foi na Rua São Francisco, que é muito esquisito de você olhar a Rua São Francisco e olhar quase todas as portas fechadas. É impressionante. Assim, depois que... a rua que faz esquina com a Riachuelo cheia, todas as lojas abertas, aquela coisa, assim... de tem comércio um foco bonito, ali do comércio de imóveis ali, né? Tem um brechós ali, né? Mas é aquela gente passando e tal, aí você cruza, entra na São Francisco. Rua Fantasma. Fantasma. E aí a gente foi ao restaurante do São Francisco, né? Do seu Valentim Vasques, que é, inclusive, o comerciante mais antigo ali daquela rua. E ele, acho que década de 50, 70, eles montaram esse restaurante lá.
E a gente foi bater papo com ele. E ele sabia a história de cada imóvel, por que fechou, quem morava ali antes. Ah, esse aqui fechou na pandemia, nunca mais abriu. Ah, e ele vai contando, assim, essas histórias da Rua São Francisco. Como ele tem um público cativo, que já conhece, ele é tradicional, os pratos dele não mudam, são pratos excelentes, muito bem executados, ele sempre tem gente lá. O ponto dele tá garantido. Tem alguns pontos ali que são legais, mas o entorno não. E a gente vê casarões muito bonitos em ruínas, né? Então, a gente quis discutir isso também do restauro. Como é que é para fazer a restauração de um imóvel hoje? Se é difícil e realmente não é muito fácil, né? Não é uma tarefa fácil, existe uma burocracia em cima disso, mas, enfim, é necessária. Mas a gente conversou um pouco sobre flexibilização disso. Eu fui... uma outra reportagem que, para falar desses casarões, eu fui com o Carlos, nosso cinegrafista. Entramos, assim, de metidos num casarão de esquina entre Riachuelo e a Rua São Francisco. E eu adoro essas coisas, mas ao entrar, eu fiquei com medo, assim, me deu uma sensação ruim. Muito pó, as escadas todas destruídas, assim, a gente subia com a coisa, assim, meio que bambeando, e uma energia ruim, assim, no local, sabe? E teia de aranha, a gente foi explorando aquele espaço. A gente pediu conversou com um comerciante da Riachuelo e perguntou embaixo, né, do casarão, e ele falou, eu tenho a chave. Então tá bom, vamos. Não é meu, mas eu tenho a chave. E a gente foi, tava trancado, então não tinha morador de rua que ficava ali, né? As pessoas em situação de rua muitas vezes ocupam esses casarões, mas não era o caso. Mas eu me assustei ali, você pisa no piso, dá medo de que vai desabar, vidros quebrados, um abandono. E era um palacete. Era uma coisa muito bonita, só que 100 anos atrás, né? E aí a gente trouxe os vereadores também para eles tentarem ter ideias aqui, e acabaram tendo algumas ideias até durante o episódio, né? De como talvez seguir um caminho e ir resolvendo essa situação do centro, né? Exato. A ideia de nichar algumas ruas, né? Que podem ser especialistas em alguma coisa, ou... Questão tributária também. Tributária, exatamente, para essa flexibilização do restauro, né, dos casarões, enfim, algumas coisas que quem tiver interesse no assunto vá entre nesse nosso podcast, porque ele está realmente, ele é técnico, mas ele é muito fácil de entender. E até a gente falou sobre o retrofit, que é uma tendência que está meio que pegando aqui, sabe? Mas é uma coisa que em outros países funciona. Na Europa, por super exemplo, legal. né? Você entra nos prédios centenários lá e os apartamentos são novos, bonitos, né? Você tem vida naqueles espaços. Você só pega aquela carcaça daquele palacete ou aquele prédio que tem dos anos 70. Nós temos muitas construções clássicas aqui de 70, de bons arquitetos renomados. Essa empresa, acho que era a R3 Retrofit, fazia. Ela comprava, vou comprar esse imóvel, vou investir ali, restaurar ele, troca tudo, né? Troca fiação, troca sistema de hidráulica, enfim. E aí, a hora que vende, é muito... inclusive, é melhor do que os novos, porque tem mais eles espaço, são muito né? espaçosos. E eles têm janelas enormes, é muito bonito, assim. Então, fica muito bacana. Então, é uma ideia, né? Pra gente começar a ter gente circulando no centro. Porque tem muitos desses prédios mais antigões no centro e as pessoas têm medo de investir neles, né? Bom, então, se o tema interessa, vá lá no nosso canal e procure aí o Curitiba Craft, que o tema foi esse, centro da cidade. E agora, para finalizar o nosso bate-papo aqui com a Michelle e com a Pedrita apresentou até recentemente, esse foi pro ar, né, Pedrita? Sim. O que a gente chama que é o DPPPPPPPP. A gente não para de falar P aqui. Que é o programa do povo, para o povo, pelo povo. Isso que, mesmo. assim, sinceramente, a gente, né, até o Bruno, é baseado na Comissão de Participação Legislativa, o Sim. Bruno que fez a produção desse programa. E a gente tinha até um receio, né, sobre o tema, que parecia que talvez seria um tema que, não ia dar tanto pano pra manga. Sim, porque a Comissão de Participação Legislativa, ela é a que menos se reúne na Câmara, porque ela só se reúne se ela é provocada, né? Mas, no fim, foi um programa super legal de escutar e de assistir, né? Eu confesso que foi o que eu mais gostei de gravar, na verdade, porque eu super me identifico com essa questão da participação popular.
clara, assim. Eu acho que estamos na casa do povo, o povo é representado aqui pelos 38 vereadores, mas é um espaço onde ele pode ter voz, né? A gente já está falando que a gente está democratizando ainda mais o acesso da população, trazendo aí representações diferentes aqui nos podcasts da Câmara. Porém, ela também tem dentro do próprio site da Câmara e através dessa comissão, né, uma ferramenta muito poderosa, que é trazer aquela ideia para que ela possa, inclusive, virar um projeto de lei na Câmara, né? E foi muito interessante porque, assim, a gente trouxe diferentes pessoas aqui. Nós apresentamos para a população o primeiro projeto de iniciativa popular que se tornou lei na Câmara, né? Inclusive, o Bruno, que é o nosso produtor, ele esteve no Centro Acadêmico de Direito da PUC e fez um VT explicando o que é o Centro Acadêmico, explicando o trabalho que eles fizeram para trazer essa lei há mais de 10 anos aqui na Câmara para que ela pudesse tramitar. E a gente também endossou bastante o nosso banco de ideias legislativas. Que comparado com 10 anos atrás, é muito mais fácil, muito mais fácil do que foi feito lá Sim. pelo pessoal da PUC. Mas é interessante que as pessoas tenham uma noção que é o seguinte, nas 3 esferas do poder público, né? No federal, no estadual e no municipal, existem mecanismos para que as pessoas possam participar mais do processo legislativo, né? Óbvio, tem a questão que precisam, às vezes, reunir muitas assinaturas. No caso aqui de Curitiba, são 5.000 assinaturas, 5% da população, né, do eleitorado, o que dá aí pouco mais de 70.000 assinaturas, muita coisa. né? Mas existem outros caminhos, como, por exemplo, as pessoas se reunirem em entidades, através de entidades, associações, para que elas possam propor isso de uma forma mais fácil. Porém, além da Comissão de Participação Legislativa, que ela existe, ela atua, mas ela precisa ser provocada, nós também temos esse banco de ideias legislativas, que ele está ali no site da Câmara, no nosso portal, você pode entrar lá, fazer a pesquisa, colocar a sua ideia lá, né? E ela pode ser adotada por um vereador, por uma vereadora, por uma comissão, ou até mesmo por um conjunto de vereadores, né? Já foram mais de 190 ideias colocadas no nosso banco de ideias legislativas. Um dos nossos convidados até sugeriu que a gente aprimore mais. Na verdade, ele deu essa ideia da ferramenta, mas ele não sabia que a ferramenta existia. Já existia. Mas a ideia que ele deu serve também para que os vereadores pensem, ou até a Câmara em si, né, de forma administrativa, pense em deixar esse banco de ideias um pouco mais refinado, para que as pessoas já entendam que tal ideia que ela vai propor pode ser que possa ser adotada por aqui, ou que não cabe o legislativo discutir, sim o executivo propor, né? Então, foi um debate muito rico. Uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia, é que já existe uma lei em que os vereadores podem propor uma consulta pública à população, e essa consulta pública ela pode ser colocada em xeque nas eleições municipais. Então, assim, é uma coisa que é muito nova, é uma ferramenta de democracia popular que é de 2019 e que pouquíssimas ou quase nenhuma Câmara Municipal adota isso. Então, serve também como exemplo para que aqui nós sejamos pioneiros nesse ponto também, né? Já que Curitiba já é conhecida como uma cidade de vanguarda, né? De referência. Então, talvez não no próximo pleito, mas num futuro pleito, a Câmara use as eleições para que ela possa referendar ou pedir a opinião da população sobre determinado tema também. Então, eu acho que isso foi muito legal, assim, de colocar na mesa para que as pessoas pudessem ensinar um pouco mais para quem vai assistir o programa, né? O programa é muito recente, então dá para recuperar também. E assim, só fazendo um fechamento sobre esse tema do programa, eu acho que todo mundo que acaba entrando na nossa rede, né, Michele, vai lá e briga com a Câmara, porque a Câmara tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Às vezes até nos comentários aqui dos podcasts mesmo, legal, vocês debateram tudo isso, mas e aí, vamos fazer o quê? Às vezes o lugar ali, por exemplo, do banco de ideias é um caminho para essa pessoa que, se ela tiver uma solução que ela acha que possa fazer sentido, né? De criar uma lei, de criar algum mecanismo que o legislativo possa deliberar e aí, sim, colocar em prática através da prefeitura, né? Sancionar essa lei. Coloque lá a sua ideia. Porque, de fato, os vereadores também precisam disso, né? Desse contraponto, né? Sim. De escutar a população e pegar, porque às vezes uma ideia que eles não tiveram pode ter. E do banco de ideias já tem uma ideia tramitando aqui, né? Sim, já tem uma ideia tramitando.
Mas eu queria fazer uma observação aqui, que inclusive a gente colocou isso em um dos episódios. Não vou falar qual para você poder ir lá assistir. Mas a gente fez uma provocação para um dos especialistas, inclusive o cientista político que participou, que é em relação ao porquê que as pessoas, elas estão ali nas redes sociais, inclusive a Michelle acompanha muito isso, porque ela toma conta do Instagram da Câmara, por que elas estão ali o tempo todo reclamando, às vezes xingando mesmo, criticando, mas elas não saem do ambiente do celular, né? Elas não saem daqui... Não vem para uma audiência pública. Isso, para poder realmente trazer a sua opinião de uma forma mais concreta. Não, eu reclamo, mas o que eu faço para que isso mude, né? Será que eu aciono o vereador? Será que aquele projeto que foi discutido, aquela moção que às vezes foi colocada no plenário, só fazendo aqui uma contextualização, recentemente, o PL do aborto, que está discutindo em nível nacional, ele levou 2 sessões para ser discutido aqui na Câmara, né? Então, por que as pessoas não tiram isso da esfera digital e colocam isso para o mundo real, né? O cientista político, ele explicou o seguinte, que muitas vezes as pessoas têm aquele preconceito de que, eu não vou conseguir acessar porque é muito inatingível. Ou aquela crença de que política, para mim, não dá, não quero isso para mim, porque a política é ruim. Mas, gente, como você disse antes aqui no início do podcast, tudo envolve a política. Todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Então, às vezes, e não é nada inacessível. O site da Câmara está ali, as redes sociais estão ali, as reuniões das comissões são abertas à população. A sessão plenária acontece num horário em que às vezes é muito difícil, mas está ali, às vezes, para você assistir no final do dia, né? Uma audiência pública, se você não participa presencialmente, você pode acompanhar online. Você consegue saber onde o vereador trabalha, o WhatsApp dele. Nunca né? esteve tão acessível. Nunca esteve tão acessível. Então, assim, não é por falta de ferramentas. É que, às vezes, as pessoas realmente não querem, né? Elas só querem gritar, esbravejar, mas não querem realmente tomar ação, de fato, né? Eu quero fazer uma observação sobre isso. Eu percebo, assim, que as pessoas entendem que eu votei no vereador, agora o trabalho é dele. Sim. Mas o vereador nada mais é do que um representante. Porta-voz, né? Então, eu tenho aqui um representante, a gente tem 38, e eu vou acessar aquele que eu tenho mais afinidade, que eu acho que o trabalho dele é legal. Eu não preciso ter votado nele para que eu acesse, né, o vereador. Eu posso ter votado em alguém que não foi eleito, o que é a maioria, né? Sim. Então, são só 38 para uma cidade inteira. Então, são 38, os contatos estão no site e as pessoas podem acessar, devem acessá-los, né? Para que ele ouça e para que e quem entende isso consegue. Tanto que a gente vê que tem muitas sugestões aqui que vão para plenário, são aprovadas, né? Os projetos de lei baseados em pedidos, em demandas da sociedade. Mas são aquelas pessoas que realmente têm um problema, elas lutam por aquilo, vêm aqui e apresentam isso que está acontecendo. Eu estou vivendo isso com meu filho com autismo, ou meu filho com tal coisa, enfim. E a gente vê histórias... Realizando, as coisas acontecendo, né? As coisas acontecendo. Então, por quê? Porque sabem usar a ferramenta. O vereador é uma ferramenta e a sociedade tem que saber usá-lo. E não, eu não acredito na política e não é bem assim que funciona, né? E a gente trabalhando aqui entende isso, né? Sim. Ver os bastidores, ver como é o nosso funciona sonho, tudo. né? Que todos venham pra cá e tragam suas demandas, é um sonho. enfim. Mas a gente está buscando isso, né? Eu acho que o podcast é uma ferramenta que vai ampliar a comunicação da Câmara para as pessoas, né? E podem também dar, não é romantizar, mas desmistificar muita coisa, acho né? Que essa é a palavra. Eu acho que essa é a palavra realmente. Bom, meninas, muito obrigada pela apresentação e participação de vocês. Obrigada por terem abraçado o projeto aí. Ainda tem muita coisa boa vindo pela frente. Bom, e agora aqui comigo o Márcio Silva e o Bruno Abate. O Márcio, a gente brinca que ele mora e trabalha no alto do castelo, porque ele trabalha mais focado lá na presidência, mas também participa de vários projetos aqui com a gente. E o Bruno Abate, que é o nosso estagiário, mas é um super estagiário, né? Ele é nosso produtor aqui do podcast, já trabalhou nas redes sociais e agora ele tá mais ativo na produção aqui das temporadas e tudo mais. Então, sejam bem-vindos. Obrigada por virem aqui compartilhar um pouco dos bastidores aí dos programas que vocês participaram.
Obrigado, bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço, para mim é sempre maravilhoso falar dos podcasts, né? Não só produzir, mas falar deles é melhor ainda. Então vamos lá, então vamos começar falando aí com o Bruno mesmo sobre o programa Remediar e Prevenir, que é um programa baseado aí na Comissão de Saúde e Bem-Estar Social. Inclusive, esse programa eu apresentei, mas o Bruno fez toda a produção. Então, conte um pouco aí pra gente, Bruno, sobre o tema que foi tratado aí nessa primeira temporada. Acho que a produção do Remediar e Prevenir especificamente, né? Eu vou relembrar o que o José Lázaro disse, que entra naquele nosso rol de temas sensíveis também, né? Porque a Patrícia apresentou, mas a gente falou sobre saúde mental. E saúde mental é um tema sempre pertinente, está cada vez mais em voga e produtivo de ser discutido. Só que a gente também esbarra em questões sensíveis quando a gente fala desses 3 programas. E para começá-lo, né, a gente falou nada melhor que a gente fazer uma retomada histórica, porque a gente não se falava sobre saúde mental nas décadas passadas, não se ouvia dizer, ou se tinha muito do senso comum de que não era um assunto que precisava ser discutido, né, na sociedade, enfim. E aí, à medida que o tempo foi avançando, foi percebendo que as pessoas cada vez mais tinham, né, problemas e doenças e transtornos mentais. E aí a gente trouxe sociólogos, psicólogos da área humanitária, né, da área humanista, e também historiadores para contar para nós como que foi esse processo, né? Então a gente fez até uma visita, né, para um dos VTs, junto com a Nicole, que fez aí o VT, e o Rodrigo, né, o cinegrafista, que a gente foi num antigo hospício, né, discutimos também o nome manicômio, hospício, né, e que hoje é um hospital desativado, né, mas que funciona como hospital escola para os alunos da PUC Paraná. Então a gente gravou o VT lá, fomos bem recebidos, vimos os prédios, as estruturas históricas em que funcionavam os antigos tratamentos. E aí um historiador, né, o Maurício Oyama, tem a sua tese toda baseada nesse local, né, nessa estrutura, e aí combinado com a Mariana Correia e com a Mariane Panek, né, socióloga e psicóloga, respectivamente, trouxeram aí as questões históricas de violência, de tratamento do transtorno mental, que eram tratamentos que a gente não pode esquecer que aconteciam, e a gente tem que lembrá-los para que eles não ocorram mais novamente, né? E a gente percebe, né, que apesar do tema ter avançado nesse período, nesses anos todos, principalmente depois da lei, né, que proibia esses espaços, né, de manicômio e tudo mais, ainda no episódio que a gente conversou com um psicólogo que atua no CAPS, e também com um psiquiatra que atua especificamente sobre isso, e com o pessoal lá do CVV, a gente percebe que ainda existe muito tabu sobre o tema e que ainda muitas pessoas sofrem preconceito, né, quando o tema é saúde mental. Com certeza. Uma das coisas que eles mais disseram para nós é que a procura, né, quando o paciente faz essa procura, ele mesmo ainda tem esse tabu. Ele mesmo fala, mas como que eu vou ser resguardado? Eu não quero que saibam quais são os tratamentos, não só pelo cuidado com a própria saúde, mas também pelo próprio tabu, né? Eles falam que ouvem diversas piadas, né, sobre os estabelecimentos de CAPS, principalmente, né, de não podemos passar na frente porque vai acontecer alguma coisa com a gente. Então, esse dilema eles também trouxeram dentro dos próprios ambientes escolares, que a gente discutiu muito, as questões de saúde mental também dos adolescentes, das práticas de bullying, que não procuram ajuda, porque eles têm medo de sofrer mais perseguição ou simplesmente debocharem deles, né? Então, embora a lei da reforma psiquiátrica, a lei antimanicomial ali que veio em 2001 e passou a ter grande atividade em 2002, né, com essa mudança drástica dos tratamentos psicossociais, o surgimento dos CAPs, com as unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, tendo uma preocupação, ainda assim o tabu é grande, ainda assim é um desafio tratar a saúde mental. E aí os vereadores vieram até aqui e trouxeram demandas que eles mesmos recebem muito da população em relação a esse tipo de tratamento de saúde mental, que a gente consegue realmente entender que é um caminho longo ainda a ser construído, porque existe uma lacuna nesse tipo de atendimento, né? Pelo SUS e tudo mais. Então, os vereadores até trouxeram aqui questões que eles podem ajudar a melhorar tudo isso, mas, assim, foi um programa que deixa a gente com isso na cabeça, né? De como é que vai ser esse próximo passo, esse caminho, para que essa questão da saúde mental, né? Dos tratamentos e tudo mais, acabem evoluindo aí em relação à população. Com certeza, porque até quando a gente debateu, né, esse tema para trazer a saúde mental, foi até uma coisa que a gente conversou, eu e você, né? E aí a gente falou, o que a gente pode trazer com esse programa? Uma ideia central
como que o curitibano ou simplesmente o cidadão pode procurar um atendimento psicossocial se ele precisar. Então, foi o nosso norteador, né? E os vereadores justamente partiram um pouco daí também. A vereadora Noêmia Rocha discutiu também, falou que isso esbarrava em questões de pessoas em situação de rua, pessoas que, enfim, estivessem usuárias de droga. O vereador Ascalino do Povo e o vereador Alexandre Leprevot também trouxeram essas questões de como os espaços, de fato, de atendimento psicossocial podem chegar em outras camadas da sociedade, que hoje ainda não é horizontal para todos, seja na periferia, sejam para as classes sociais, enfim, e estratos sociais mais baixos. Então, essa discussão se fez, né? Como ampliar. Porque hoje existe tratamento, existem métodos, mas como fazê-los chegar à população de forma equânime é o desafio, né? Bom, então se você se interessa pelo tema, realmente a gente discutiu muito ali, trouxemos esses especialistas e foi um tema bem interessante para tratar. Vai lá, busca o programa Remediar e Prevenir. Agora, Márcio, vamos falar sobre o programa Você na CMC, que até é o programa que a gente está colocando esse tema hoje aí do programa número 100 do Podcasts. Mas a ideia do Você na CMC é mostrar que a Câmara de Vereadores também não é feita só de vereadores, né? Existem muitos serviços e trabalhos que são feitos aqui dentro e que a população consegue ter esse acesso aqui também. Sim, Paty. Eu tive a oportunidade de participar de um episódio que ainda vai ao ar, né? Vai ser depois desse, o Bruno estava me falando. E onde a gente falou especificamente sobre formas que a população pode acompanhar, participar e também fiscalizar o próprio trabalho dos vereadores, né? Então, a gente falou um pouco da ouvidoria da Câmara Municipal, que é um órgão que recebe as demandas, tira dúvidas, críticas que as pessoas tenham, e até mesmo uma dúvida. Você pode entrar em contato com a ouvidora aqui da Câmara, ou com a ouvidoria, e você vai receber uma resposta. Então, a gente falou também do SIC, que é o setor que eu trabalho hoje, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, e que responde questionamentos regulamentados lá pela Lei de Acesso à Informação, que é um tema super importante e tem tudo a ver com a transparência da Câmara, né? Então, eu até estava pesquisando mais ontem, que já é um direito fundamental também regulamentado na própria Constituição, direito à informação. Qualquer pessoa tem direito a receber informações dos órgãos públicos. E você tem algumas questões ali de sigilo ou privacidade, mas elas são exceções, né? A regra sempre vai ser a transparência. Então, a Câmara mantém esses dois serviços e todo questionamento que chegar aqui é respondido. E a gente teve um bate-papo bem bacana aqui sobre como esses serviços estão funcionando. Falamos também do banco de ideias, que eu sei que já foi tratado aqui. Já foi, em diversas ocasiões foi falado aqui. E também que a Câmara acabou sendo destaque no ano passado, em transparência, numa avaliação que existe, que é nacional, feita pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Então, todos os tribunais de contas se reúnem, tem essa entidade. Também o Tribunal de Contas da União trabalha junto nisso. São mais de 200 critérios de transparência que eles avaliam. E a Câmara aqui de Curitiba felizmente, né, teve o patamar máximo de transparência pública, que eles têm selos que eles dão, né, são a partir de notas. Então, a gente ficou na mais alta, que é diamante, que é acima de 95% de transparência. Então, isso nos deixa, assim, satisfeitos por a gente trabalhar e ter oportunidade de disponibilizar esses dados para a população e saber que a gente está no caminho certo, né? Acho que, só para fechar, assim, uma coisa que ficou muito, muito clara, assim, no nosso bate-papo foi que a Câmara melhora a partir da maior participação das pessoas. Seja pedindo informação, fazendo uma crítica, dizendo que não encontrou alguma coisa no nosso portal. E a partir dessa demanda, dessa provocação da população, que a gente consegue melhorar o serviço público. A gente precisa também desse olhar externo, que é o olhar da população, mas muitas pessoas nem sabem, né? Que elas podem ter acesso a tudo isso e que tudo isso é público e tudo mais. Então, o trabalho que o Márcio faz é extremamente importante realmente para a democracia e para essa questão da transparência. Agora, vamos passar, então, para o Tribuna Livre, né? Que é um outro, além do Você Me Representa, que era aquele programa de entrevistas com os vereadores, o Tribuna Livre, a gente abriu um espaço para que o vereador trouxesse um tema, então, né, e que ele também pudesse trazer mais 2 convidados junto com ele para debater esse tema.
Bruno, como é que foi produzir esses programas? Porque eram temas diversos, né? Foram muitos episódios e cada episódio com um tema, com um mundo à parte, vamos dizer assim. Exatamente, era um mundo à parte, uma realidade à parte, porque acho que uma das grandes vantagens da gente ter o Tribuna Livre não é só a gente trazer a sociedade de fato, porque a gente, se você perceber, né, se você parar para pensar, a gente trouxe diferentes vertentes de atuação da sociedade para dentro da Câmara, para o podcast. A gente traz diferentes setores, diferentes profissionais, diferentes áreas. A gente discutiu desde saúde, exercícios físicos da terceira idade, até temas mais delicados, até como educação, política e fake news. Então, a gente passou por, assim, temas de todos os possíveis que poderiam ser discutidos em comissões, por exemplo. E a produção deles é desafiadora, né? Porque é uma articulação de fazer essas agendas se acertarem, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, todos esses temas ficarem ali dentro do norte do Tribuna Livre. Então, mas os vereadores aproveitaram muito bem esse espaço, se diversificaram, estudaram o tema e também olharam os demais colegas, porque muitos traziam, né? Muitas assessorias traziam, o vereador disse que esse vereador aqui discutiu tal tema. O que ele falou mais ou menos? Só para a gente ver se a gente vai falar igual, a gente queria um tema parecido. Então, eles também se estudaram entre esse processo, o que é muito intrigante, né? Então, eles fizeram uma articulação grande também entre si, enfim. Acho que o grande benefício, né, além disso tudo, é de fato ter a população aqui. Porque a gente não imaginava um espaço que a gente concentrou quase 50 convidados no final, né, com quase 30 programas de Tribuna Livre, 50 convidados de diferentes práticas profissionais, formações pessoais, enfim, diferentes minorias, diferentes classes sociais, tudo que tinha aqui, né? E eles destacaram muito isso. Então, acho que é muito proveitoso, mais do que tudo pela pluralidade de pautas que a gente tem em Curitiba hoje e pela pluralidade, às vezes, até de urgências que os vereadores trazem para nós. Então, é a cara do parlamento, né? Uhum. O parlamento, ele... Inclusive, o nosso sistema de votação para os legislativos, ele é proporcional. Existe até uma complexidade nisso, mas ele é um sistema muito criticado, eu sempre falo, mas que ele entrega o que ele promete, que é a pluralidade. Com certeza. A gente tem muito problema na política brasileira, mas a gente não tem problema de pluralidade. Sim. Os parlamentos, eles entregam as diversas formas de pensamento que existem na sociedade e a Tribuna Livre tem para provar que... Sim, concretizou aqui. É não concreto. só ideológico, como geográfico, porque o que nós mais vimos no Tribuna Livre é que cada vereador trazia alguém de cada canto de Curitiba. Então, a gente teve praticamente Curitiba todo aí, de norte a sul, de leste a oeste. É uma prova de que... as pessoas podem participar. Vai ter algum segmento, algum grupo, alguma causa que a pessoa vai conseguir se encaixar ou enfim, vai surgir uma bandeira nova dentro do parlamento que também é importante. E, Márcio, você que está há tantos anos aqui trabalhando, né, como jornalista, servidor de carreira aqui da casa, você acredita que, por exemplo, um espaço como esse que foi criado, do CMC Podcasts, com esses temas que a gente vem trazendo aqui como comunicação, isso, de fato, acaba aumentando também a transparência para que a população conheça quem é esse parlamentar, as causas dele e tudo mais? Qual que é a tua perspectiva em relação a isso? É um passo importante? Nossa, sem dúvida. Um pequeno passo para o homem, um salto para a humanidade. A comunicação pública, ela está... Toda a comunicação, mas a gente fala do nosso nicho, né? Da comunicação pública, está em constante evolução, né? Então, a gente teve esse salto tecnológico a partir das redes sociais, né? Quando a gente ingressou aqui na Câmara, essa nossa turma aqui, a maior parte dela... as redes sociais, acho que eram um bebezinho de 3 meses de idade ali, tomando mamadeirinha ainda. E a gente começou a lidar com isso, né? O tipo da demanda que ela começou a chegar de uma forma que ela não existia. Então, a gente tinha praticamente só o relacionamento via imprensa. Então, isso começou a ampliar, fomos evoluindo, redes sociais... e a chegada do podcast, acho que é um modelo de comunicação que é sucesso no mundo e que caiu muito no gosto do brasileiro, né? A gente vê que tem uma infinidade de canais e talvez por essa possibilidade tão diversa também, né? De temas e de formas. Eu já vi podcast esses dias, não sei porquê. Sabe quando você tá no YouTube, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, como eu vim parar aqui. Depois de 40 minutos no YouTube. Era um podcast sobre aviação e os caras num cenário, assim, bem simples, assim, sabe? Não, acho que não por intenção, mas realmente é uma coisa que estava começando, né?
E falei, caramba, era um conteúdo bom, né? Eu acho que isso mostra pra gente O conteúdo também. é rei, né? Aquela O conteúdo coisa. é rei. É. Então, eu acho que é fundamental, aproxima demais, porque você tem esse espaço do diálogo mesmo, da conversa, onde no texto a gente tem uma limitação da língua, da formalidade, a gente tem os limites. Na oralidade a gente consegue, talvez até, enfim, nos revelar mais, né? E revelar mais os vereadores, como o Gruba fala, que são as grandes As estrelas do né? legislativo. A gente trabalha para que a atuação parlamentar seja o mais transparente possível e, sem dúvida, o CMC Podcasts acho que foi uma revolução nesse sentido. A gente conseguiu ampliar e muito, assim, trazer esse contato direto da população com os seus representantes, os vereadores e as vereadoras. E, só para comentar, eu lembro que acho que a primeira temporada foi sobre o cachorro-quente, né? Terra da Vina. Eu gostei muito. E eu lembro, outro que também me chamou a atenção foi do Carnaval. Que a gente vai falar ainda eu sobre... não sou uma pessoa do Carnaval, eu sou o cara que não estaria naquela mesa, mas eu assisti, eu até deixei um comentário lá, eu falei, cara, que legal ter um espaço onde eu tô vendo pessoas que são de Curitiba defendendo um trabalho que eles fazem em Curitiba, né? Cidade que a gente tanto ama. E estavam ali falando de Carnaval. E eu assisti, eu falo, cara, não tem nada a ver com isso comigo. Mas que feliz que eu fiquei satisfeito de ver, puxa, temos um espaço onde nós, curitibanos, as nossas pessoas, os nossos grupos de diferentes... tinha Zumbi Walk e o Carnaval tradicional ali e tal. Enfim, eu acho que a gente tem que valorizar esse espaço que é nosso e cada vez mais também trazer os curitibanos para estarem aqui, para que eles se identifiquem e saibam, isso aqui é público. Exato. Então, é um espaço que o público também deve ocupar. E fazendo uma ponte com o que o Márcio falou agora, eu até me lembrei que uma das coisas mais curiosas durante a produção que eu acho que um dos desafios que eu senti é que a gente precisa equilibrar conteúdo, acessibilidade, sem perder a qualidade. Então, é quase um tripé aí para fazer equilibrar. E quando a gente convidava as pessoas para virem, né, ou até mesmo o vereador, a gente ia explicar o vereador a Tribuna Livre, muitos olhavam e falavam assim, nossa... Vocês têm um espaço de podcast na Câmara Municipal? Onde fica? A de política? Muitos perguntam, onde que fica? Eu falei, na Câmara Municipal. A Câmara, aquela ali na frente da praça, não sei o que. Isso. E as pessoas se surpreendiam. Muitos perguntavam, tá, mas desde quando tem isso? E muitos mesmo falaram no final, eu gostei, ouvi falar na sala que vai ter mais um, se tiver pode me chamar, viu? Muitos mandavam um e-mail, depois um WhatsApp, eu não falo só disso, viu? Eu também falo disso, disso e disso. Aqui tá várias coisas que eu posso falar. Então, a população trouxe isso de maneira muito positiva, né? Que veio até aqui falar, nossa, pensar a comunicação institucional pública e política de uma maneira tão acessível e descontraída no modelo de podcast... não precisa ser sisuda, né? Não precisa ser engessada. E eles falaram, nossa, a gente não imaginou que a gente poderia sentar aqui, falar de temas políticos da cidade, sem perder o caráter complexo do tema também, mas de maneira acessível para toda a população. E aí divulgavam para o pai, para a mãe, para a família, para os amigos, para todo mundo, né? Bom, gente, obrigada, muito obrigada pela parceria de vocês. Bruno tem conduzido, assim, né, de uma maneira perfeita, profissional, a parte da produção. E Márcio também, muito obrigada por sempre topar as nossas loucuras aqui, descer do alto do castelo e vir aqui com a gente. Mas você sempre agrega muito pra gente aí no trabalho da comunicação aqui da Câmara. Bom, e agora aqui com a Fernanda Foggiato e a Nicole Tessin. A Fernanda é jornalista aqui da casa, também servidora de carreira. E a Nicole, nossa estagiária, mas que também já atuou aí até como apresentadora de um dos podcasts aqui do CMC Podcasts. E a gente vai falar sobre um programa que é a nossa válvula de escape, né? Vamos dizer assim, né? Que é o programa que a gente trata de temas que são da cidade, são temas da cidade, mas que não estão necessariamente tão envolvidos com o trabalho legislativo, que é o programa Curitibou. E esse é um programa que a gente usa até de uma maneira um pouco mais estratégica, trazendo alguns temas que às vezes estão ali em voga, de situações que estão acontecendo no país também, mas a gente sempre puxa esse gancho para nossa cidade. Então, vou começar aqui com a Fernanda. Acho que até foi o podcast um dos mais assistidos, que é esse das enchentes, né, Fernanda? Vocês trouxeram todo um aspecto histórico de estudo. Como é que foi esse programa?
Então, ele é entre os programas do Curitiba, ele é o mais assistido e no top 5, né? No ranking de todos os podcasts, desde que começaram a ser produzidos, ele é o segundo. E também ele é o que mais tem likes entre todos os podcasts. Era um tema que estava em voga ali, em pauta, né? Após a tragédia climática no Rio Grande do Sul. E as pessoas se perguntavam, Curitiba pode sofrer a mesma coisa? Pode ficar debaixo d'água? Né? Enfim. Então, a gente trouxe um especialista para falar sobre o tema, um professor da Universidade Federal, ele é geógrafo, ele coordena o Laboclima da Federal, o Laboratório de Climatologia, e ele já tinha sido nossa fonte em um trabalho do Nossa Memória lá em 2020, que no meio da pandemia a gente estava também com uma seca. Outro evento extremo, né? Sim. Assim como a gente tem tem racionamento de água, tudo, né? Eu lembro. Isso, é outro evento extremo causado pelas mudanças climáticas. E uma curiosidade até, a gente teria um outro convidado também, e em cima da hora ele teve outro compromisso, não pôde vir, então, 15 minutos antes de começar a gravação... Mudou o roteiro. A gente editando o roteiro, eu e a Michelle Estival. Nós gravamos juntas. E, acho que é legal até trazer esse tema, né, do Nossa Memória, porque esse já é um projeto que é feito há muito tempo aqui pela Diretoria de Comunicação, né? A Câmara detém vários documentos históricos também sobre a cidade, já que a Câmara surgiu junto com a cidade. E o trabalho da Fernanda, da Michelle, do Zé, que são os que mais trabalham nesse projeto Nossa Memória, é extremamente importante porque eles buscam em registros da imprensa na época fatos que acabavam repercutindo na cidade. Então, foi a base desse episódio, né? Essa pesquisa já tinha sido feita lá atrás? Como é que foi, Fernanda? A gente tinha alguns apontamentos, mas foi feito um levantamento histórico também para o programa. A gente tinha alguma coisa em algumas matérias publicadas, mas foi necessário fazer um novo levantamento. E isso embasou até o VT, que foi o Alex Gruba quem fez, com curiosidades históricas. Então, além de questões, qual é a diferença da topografia de Curitiba para Porto Alegre? Quais os riscos aqui em Curitiba, que são diferentes dos riscos lá em Porto Alegre? A gente também trouxe esse lado de curiosidades históricas e também uma questão é alagamento, é enchente, é inundação? Qual que é a diferença disso tudo? Porque são questões diferentes também. Isso tudo está lá no programa. Para quem quiser saber, tem que ir lá e assistir. Isso mesmo. A ideia aqui desse programa, inclusive, é vender os programas que a gente já fez. E aí acabou ranqueando muito bem, porque era um tema que estava todo mundo procurando, acabou ranqueando ali no próprio YouTube, né? Foi um tema que foi bastante discutido e acabou chamando essa população também para ver esse programa aqui, né? Isso aí, era um tema em pauta, era uma discussão necessária. Apesar do Curitiba, nos outros programas, ter esse lado mais de entretenimento, é o espaço para a gente ouvir. Os temas que a nossa população precisa debater, a gente colocar isso também em debate. Bom, e aí, Nicole, passando já para esse lado que a Fernanda puxou, né? Que o Curitiba, ele acaba sendo o nosso programa mais de entretenimento, até com a nossa capivarinha, que sempre está presente no Curitiba. Você apresentou o do Dia dos Namorados, né? Que também, um tema leve, mas nem tanto, né? Como é que foi esse programa, esse episódio? Exatamente. Eu apresentei junto com o Alex Gruba, né? E a gente... Foi o último episódio do Curitiba que foi ao ar. E a gente falou com a psicóloga Maria Rafarte, que ela tem também uma presença muito forte no Instagram, né? Dela, ela tem 296 mil seguidores. E lá ela já responde várias dúvidas e questões que as pessoas vão trazendo sobre relacionamento. Então, a gente acabou abordando esses temas, né? Tipo, as dúvidas que as pessoas têm sobre isso e a importância de comemorar ou não a data, se ela é uma data comercial, acaba movimentando muito o comércio aqui também, né? Com a compra dos presentes. Sim. E também os restaurantes ficam lotados, né? Tem tudo isso. Então, a gente falou bastante, sobre como lidar quando aparece uma crise no relacionamento, se essas datas precisam ser comemoradas, qual a importância disso, como não cair em cilada, né? Ela deu várias dicas amorosas ali. Muitas dicas amorosas, falou, né, sobre as questões que mais aparecem para ela, né, traição, dependência emocional. Então,
foi uma conversa bem bacana, assim, bem interessante. E esse lado que ela trouxe das questões de dependência emocional, que ela trabalha muito isso, né? Ela já teve, acho que programa de rádio, né? Ela é muito conhecida e agora ela migrou até para essa questão digital. Acabou também se tornando um pouquinho sério ali o assunto, né? Porque muitas pessoas... a gente fala muito, os problemas amorosos, mas os problemas amorosos são sérios, né? E eles acabam, às vezes, até refletindo na vida da pessoa. Ela trouxe esse tema um pouquinho mais, assim, para esse lado mais sério também? Trouxe. Ela, inclusive, tem curso, né, sobre essa questão da dependência emocional e acaba que, às vezes, o relacionamento, as crises podem acabar indo para questões mais sérias mesmo, né, de abuso psicológico, às vezes chegando até em violência doméstica, né. Então, ela falou sobre red flags, né? Seria assim, alertas que a pessoa pode ter sobre quando ela está, às vezes, entrando num relacionamento que não seja tão saudável e que possa, né, causar malefícios para ela mesma, né? Então, ela também acabou abordando isso. Ela até falou sobre o que pode gerar essa dependência emocional, né? Ela chegou a citar aqui quase 90% das pessoas que sofrem com isso são mulheres, e isso tem um fator social também envolvido, né, da cobrança das mulheres também, né, de sempre perdoar, né, tem todas essas questões envolvidas. Então, é um tema leve, mas a gente acabou abordando situações mais sérias, né, que podem estar envolvidas aí. Bom, então esse é o Curitibô, o tema Dia dos Namorados. Se você se interessou, e vale muito a pena, assim, acho que relações humanas são sempre interessantes a gente escutar, evoluir e aprender, né? Bom, e aí a Fernanda, só para vocês entenderem, ela é jornalista aqui da casa, servidora, e ela é quem organiza todas as pautas. Então, ela é a responsável por pegar, entender tudo que a gente tem que entregar naquele dia e distribuir isso entre a equipe de forma coordenada, e ela faz isso, assim, até falando aqui publicamente, Fernanda, acho que é a pessoa mais organizada que eu já trabalhei na minha vida. Ela faz isso com maestria, ela pensa todas as possibilidades do que pode acontecer ou que não pode acontecer, e isso é fundamental para o nosso trabalho aqui na Câmara, para ele dar certo, porque a gente não tem tantas pessoas assim para fazer tudo que a gente faz, acho que a gente é meio audacioso nisso, assim, e com a ajuda da Fernanda, com o trabalho da Fernanda, isso é possível para que a gente se organize de uma maneira que as coisas funcionem de fato. E aí, Fernanda, eu quero entender um pouquinho, até puxando aqui para o CMC Podcast, você é muito ativa nessa questão dos temas, das pautas, está sempre muito ligada no que está acontecendo aqui dentro e fora daqui. Como que surgem as pautas aqui do CMC Podcasts? Eu tenho uma participação pequena no CMC Podcasts. Eu não gosto muito de gravar, não é minha praia, mas esse tema das enchentes era algo que estava sendo discutido. Vamos fazer. Então, aí foi uma produção a jato, fazer o VT, fui complementar levantamento histórico, levantamento de meses, anos mais chuvosos em Curitiba. E foi meio que a jato, assim como a gente tem outras pautas que são mais planejadas. Tem o Dia dos Namorados, vamos fazer algo para discutir relacionamento? Temos o Carnaval, Curitiba também tem Carnaval. Vamos mostrar que Curitiba tem Carnaval. Os diferentes eventos de Carnaval. O Pirata Zumiro é uma lenda nossa local, é uma parte da história de Curitiba. Então, depende, pode ser uma data comemorativa, uma data marcante, que a gente pode trazer esse debate para o Curitibô, ou também algo que esteja ali em pauta naquele momento, como foi o caso da tragédia climática, das inundações lá no Rio Grande do Sul. Bom, e Nicole, vamos falar um pouco sobre os outros episódios que já rolaram do Curitibô. A Fernanda citou aqui o Carnaval, que foi um episódio super interessante, o Pirata também, né? Fale um pouquinho desses outros que a gente já estão no ar e quem tiver interesse também pode assistir. Então, como a gente já falou, né, o Curitibô acaba sendo um programa que traz um pouco mais dessa questão do entretenimento, para falar sobre a cidade, sobre as coisas características daqui, né, que a gente chama de curitibanices, né, e as pautas do momento. Então, nesse sentido, a gente trouxe, por exemplo, o Carnaval, como a Fer já citou. E o Carnaval, que a Curitiba tem uma fama de que não tem Carnaval em Curitiba, né? Então, a gente meio que trouxe esse programa para mostrar que tem, sim. Peraí, não é bem assim, não né? É bem a gente comprova que Curitiba tem Carnaval. Há muitos anos, inclusive, né? Exatamente. Então, a gente trouxe aqui para conversar a Paloma Armentano, né? Que ela é integrante da escola de samba Enamorados do Samba, né?
E a gente falou também do Zumbi Walk, né? Sim. Que é uma tradição de Curitiba, né? Que vão lá o pessoal fantasiado de mortos-vivos, né? Lá no Um carnaval centro da com cidade. jeitinho curitibano. Um jeitinho curitibano, né? E o pessoal se reúne lá no centro, né, no domingo de carnaval. Então, também a gente trouxe a pessoa que organiza esse evento, que é a Flávia Nogueira. E também para falar um pouco sobre a história, né, o histórico do carnaval em Curitiba, especificamente, das escolas de samba aqui. A gente também falou com o mestre Marquinhos, né? E é importante, assim, o carnaval, ele é um tema importante para Curitiba, porque ele movimenta a cidade, né? Ele traz... movimenta o comércio, movimenta os hotéis, tem a relação com o turismo, e os vereadores de Curitiba, eles apoiam, né, esse evento. Tanto é que agora, para o orçamento de 2024, foi a maior evento... teve a maior emenda coletiva, teve a maior emenda coletiva destinada para o evento do Carnaval. E também com apoio a vários bloquinhos, enfim. E, inclusive, também em 2023, agora em abril de 2023, teve a criação da Frente Parlamentar do Samba, Carnaval e Eventos Culturais, né? Então, foi bem legal. E aí, outro episódio que teve foi sobre o Pirata Zulmiro, que a Fernanda super também pode falar também. E que é uma lenda curitibana, né? Então, quem apresentou foi o Alex Gruba. E daí a gente trouxe, né, um escritor, um jornalista que já escreveu 3 livros sobre essa lenda, para falar um pouquinho sobre isso, que é o Marcos Offenbock. Ele faz parte também do Instituto Histórico e Geográfico, né, do Paraná. Então, ele contou um pouquinho, não vou dar spoiler aqui, se vocês ainda não assistiram. Vão lá conferir o episódio para saber um pouco mais da história dele, né? Mas essa história é sensacional, né? É muito legal de escutar. É uma lenda nossa. O Pirata Zulmiro é nosso. E a gente tem o Curitiba para também. E agora, inclusive, mostrar. tá saindo uma praça, né, na cidade. Sim. Acho que ali no Vista Alegre, que é uma praça que vai ser sobre o Pirata Zulmiro. Uma praça super lúdica, assim, já tá em obras. Super lúdica, que conta um pouco dessa história como um todo, assim. E o Marcos, ele sempre tá aqui em contato com a comunicação, né, Fernanda? Sempre. O Marcos já participou de uma gravação nossa, de um especial do Nossa Memória. E na gravação para as redes sociais, a gente ainda não tinha aqui o estúdio do CMC Podcasts. O Marcos participou da gravação com a gente. Era o Mistério das Pedras Voadoras. Junto com os Caça-Fantasmas, fomos lá, à noite. Eu, a Michelle Estival, o Marcos e o pessoal do Caça-Fantasmas. Foi bem divertido. O Marcos é nosso parceiro. E é legal, porque nessas histórias históricas, né, a gente encontra, cara, histórias muito legais, assim, divertidas, às vezes meio assustadoras, inusitadas, assim, e são temas curiosos que a gente nem imagina, né? Um pirata em Curitiba. O Curitiba, ele tem, assim, um universo muito amplo. A gente ainda vai trazer muito conteúdo aqui no Curitiba, muita coisa curiosa que às vezes as pessoas desconhecem sobre Curitiba. Exatamente. Esse episódio também tá entre os top 5 aí, né, das visualizações, né, tá em 5º lugar, então tem 2 episódios do Curitiba que estão aí no top 5 de visualizações da Câmara. Porque nasceu, né, a gente falou, esse é o programa que a gente vai olhar pra audiência, então a gente mostra que foi um produto... Pensar fora da caixinha um pouquinho. Exatamente, porque é isso, acho que é um pouco que a gente tava falando ali com o Márcio e com o Bruno, que é a política descomplicada, né? Porque a gente faz comunicação pública que não pode ser de uma maneira mais leve, uma maneira mais descontraída. Isso não tira o fato de ser, né? A gente está comunicando de uma maneira séria e comprometida, né? Acho que a forma não muda ali o conteúdo. Exatamente. Meninas, pode falar. Não, eu ia falar só mais que do episódio de estreia do Curitiba, né? Que foi sobre o clima. Ah, é verdade! Esse foi o primeiro! Bipolar. Curitiba Bipolar, né? Porque tem essa coisa também que o assunto que está sempre nas rodinhas de conversa de Curitiba é o clima instável, né? Que muda bruscamente, né? Do frio para o calor. Aí quando faz calor... no mesmo dia. E daí quando, né, o céu às vezes tá sempre meio cinzento, aí quando sai um solzinho, o pessoal lota aí os parques de Curitiba, né? Para aproveitar um pouquinho. Exato. E o clima é interessante, que até a gente escolheu essa pauta, né, Fernanda? Porque o clima sempre é algo que super bomba nas redes sociais, né? A gente pode falar sobre todos os assuntos, mas a Michelle foi lá,
escolheu colocar algo sobre clima no Instagram, bomba, dá um monte de visualização, o pessoal compartilha. Então, a gente trouxe realmente, né, 2 influenciadores para falar um pouco sobre isso, né? Sim, foi o Davi for President, né, que é uma coisinha dele lá, o Davi Carvalho, e o Marlon Ramos, que é do Curitiba 1000 Graus. O engraçado é que nenhum dos dois nasceu em Curitiba, né? Sim! Então, acho que é exatamente, nossa, é um tema interessante, né? Acaba rendendo bastante visualizações, eles falaram também, e acho que é um estranhamento para quem vem de fora, né? De ter as quatro estações num dia, né? Com certeza. Então, foi legal, assim, o episódio também trouxe dicas de uma médica otorrinolaringologista. Porque sofremos, né? Porque a gente sofre, né? Estamos aqui todo meio tossindo, tomando água aqui para conseguir apresentar, porque estamos todo mundo com asites, né? Rinite, bronquite. E o Alex Gruba também foi no CIMEPAR, mostrou um pouquinho, né, como que é o processo de medição para fazer a previsão do tempo, enfim, foi bem interessante. E teve uma participação muito especial. Teve uma participação muito especial, nossa. Que foi do Sol, nosso né? amigo Sol, apareceu. Exatamente. Muito bem interpretada pelo Gruba. E nos programas do Curitiba, a gente tem a nossa mascote. Sim, que é a nossa capivarinha. Capivarinha. Todos sempre presente. E vai continuar. Vai continuar. E assim, acho que até abrir aqui o espaço para a população também mandar ideias pra gente. Acho que aqui pode ser um espaço, como o Márcio falou anteriormente, é um espaço público. Esse podcast é um espaço público, então vocês também podem mandar sugestões, vamos começar a movimentar um pouco a cena curitibana em todas as esferas, em todas as áreas e mostrar o trabalho dos curitibanos, os temas que a gente discute aqui no Curitibou. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, agradecer também a parceria aí de entrar nas nossas loucuras e fazer tão bem o que vocês fazem. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Bom, e é isso, chegamos ao fim, né, de mais esse episódio do Você na CMC, e hoje falando aí sobre como foi produzir esses bastidores, de como foi produzir esses 100 episódios aqui dentro desse estúdio que fica dentro da Diretoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Curitiba. E acho que é muito importante a gente reforçar que realmente é um marco pra gente, acaba sendo um marco pra cidade, a gente ter esse espaço aqui, esse espaço que é público. Durante esses 100 episódios, a gente trouxe vários temas que envolvem a cidade e vários curitibanos também que têm propriedade para falar sobre esses temas. E, claro, mostramos também o trabalho dos vereadores, questionamos os vereadores e nosso objetivo aqui é isso, é aproximar a população do legislativo. Bom, agora a gente entra num período de restrições eleitorais e nesse período a gente precisa mudar um pouco as dinâmicas aqui dentro da Diretoria de Comunicação Social para deixar que o pleito seja um pleito competitivo a todos. Então, por isso, em breve a gente vai estrear aqui o programa, um projeto, na verdade, um grande projeto que vai estar tanto nas redes sociais da Câmara, quanto no portal de notícias da Câmara, quanto aqui no YouTube, no CMC Podcasts, que é o projeto Curitiba Decide. Nós vamos falar basicamente sobre educação política, sobre o processo eleitoral, trazendo vários especialistas, vão ser muitos episódios, e você continue com a gente, ative o sininho aí no YouTube, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando esse trabalho e também os próximos podcasts que estão por vir. Eu agradeço a sua paciência, a sua participação aqui e até uma próxima. Tchau!